Pronto, vamos começar então. Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje ela é uma aula extremamente importante para o Enem, tá? De física, porque tem muito fenômeno associado à refração luminosa. Então prestem atenção, eu preparei essa aula aqui com bastante cuidado para vocês, procurando explorar todos os fenômenos que estão associados à refração luminosa e não só a conta. A prova de natureza do Enem, ela é difícil, tá? Diferente dos outros vestibulares. A própria UERJ, as particulares de medicina, elas abordam mais o aspecto do cálculo do que o aspecto teórico, né? E o Enem tem muita questão com teoria. E essa matéria, tá, juntamente com ondas, é a matéria que cai mais questão teórica sobre, tá? Mecânica, vocês fazem bastante conta, apesar de ter muita análise gráfica, né? Mas essa parte de refração e a parte de ondas, que a gente vai ver depois de lente, cai bastante coisa teórica. Então prestem atenção no que eu preparei para vocês aqui. Mudei um pouco a dinâmica da aula também, porque eu não vou dar a matéria toda e fazer os exercícios no final. Eu vou encaixar os exercícios à medida que eu vou soltando a teoria, tá? Então vamos lá. Primeiro slide aqui fala o seguinte, ó. No vácuo, a luz, que é uma onda eletromagnética, se propaga a 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente. Então, no vácuo, a luz, que é uma onda eletromagnética, se propaga a 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente. Essa é a velocidade da luz, tá? Quando a luz altera seu meio de propagação, ocorre uma variação em sua velocidade, fazendo com que haja um desvio nos raios luminosos que emergem do corpo. O lance é o seguinte, pessoal. Tá vendo esse cara que parece que a cabeça dele está descolada do corpo? Como é que a gente está enxergando a cabeça dele? A gente já viu isso em ótica, né? O ambiente está iluminando a cabeça dele, os raios luminosos batem na cabeça dele e refletem em múltiplas direções, né? E como a gente está numa dessas direções, a gente consegue enxergar, né? Porque esse sol que está batendo na cabeça dele, ele reflete a imagem do rosto dele em todas as direções. Ou seja, por isso que a gente consegue ver o corpo, né? Agora, quando esse raio luminoso ele entra na água, tá? Ele sofre um desvio, e quando ele sai da água também sofre um desvio. Então, isso altera a nossa percepção de imagem. Então, a gente vai estudar, dentre outros fenômenos, esse, tá bom? Então, isso que vocês estão vendo aí, a cabeça descolada do corpo, é por causa da refração. O raio luminoso, quando ele muda de meio de propagação, ele altera a sua velocidade. E aí a gente vai fazer algumas definições aqui. Nossa, barulhada aqui, peraí, deixa eu fechar. O que é o índice de refração, que eu vou representar pela letra N, tá? É a razão entre a velocidade de propagação da luz no vácuo, que a gente vai representar pela letra C, e a velocidade de propagação na luz no meio. Na água, a luz se propaga com uma velocidade, no vidro, em outra. Tá? Em cada material, a luz se propaga com uma velocidade. Sendo que uma velocidade sempre menor do que a velocidade da luz. Tá? Sempre menor ou igual. Então eu coloquei, ó, como a velocidade da luz é sempre maior ou igual à velocidade de propagação no meio, o índice de refração vai ser um número sempre maior ou igual a 1. Não existe índice de refração menor do que 1, quiçá negativo, tá bom, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide? Então essa é a primeira formulinha, tá? O índice de refração é a velocidade da luz, que é C, dividido pela velocidade de propagação no meio, que é V. Eu coloquei aqui, ó, a lei de Snell-Descartes. É a mais importante. É praticamente a única fórmula do dia. Como é que funciona esse desvio do raio luminoso? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo esse raio de luz que está incidindo na água? Ó, aqui é o ar, aqui é a água. Então está aqui a trajetória do raio, né? É claro que a gente vai pegar um raiozinho luminoso só, que não dá para representar todos, né? Esse raio luminoso, tá? Ele forma um determinado ângulo I, que a gente vai chamar de ângulo de incidência, com essa reta N, que é a normal. É a mesma normal da física, tá, pessoal? Essa normal, ela é uma perpendicular à superfície de separação dos meios. Aqui está a superfície de separação dos meios,
a normal é perpendicular a essa superfície. Esse raio de luz incidente, ele sofre um desvio. Ele não segue a trajetória. Ele só seguiria a trajetória se os índices de refração fossem iguais. Aí ele ia seguir o caminho dele, mesmo que mudasse o material. Então ele sofre um desvio, tá? Qual é a relação matemática que existe entre esse ângulo de incidência e esse ângulo de refração? A relação é esta daqui, tá? Que é a lei de Snell-Descartes, que diz o seguinte: o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, tá? Importante, pessoal, vocês estão vendo que eu escrevi ali raio refletido? Tá? Então, na refração também tem reflexão, só que a gente já estudou reflexão em espelho. A ótica ela é dividida em 4 partes: espelho plano, espelho esférico, que cuidam da reflexão, e refração, tá? E lente, que cuidam dos raios refratados, tá bom? Ou seja, o raio que consegue atravessar a superfície. Se isso aqui, é claro, a gente não consegue ver a nossa imagem no espelho d'água, né? Não vê planas bonitinha, mas a gente consegue ver a nossa imagem, porque a luz se reflete também na água, tá? Só que além da luz se refletir, ela consegue penetrar a água. Esse que é o fenômeno da refração. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esses 2 slides? Quer fazer algum comentário? Vocês estão me escutando bem? Tainá, tá me escutando bem? Tô. Tá, beleza. E eu quero que vocês observem também o... Tá? Deixa eu só autorizar alguém aqui. Alguém chegou. Milena. Bem, boa noite, Milena. Tudo bem? Milena? Oi. Tudo bem? Boa noite. 9h12, hein, jovem? Ó, Milena, deixa eu te falar. No final da aula, eu coloquei um slidezinho para responder a tua dúvida, tá? De centro de gravidade. Tá, obrigada. Tá? Pessoal, o lance é o seguinte. Sara, abre o áudio comigo aí. Oi. Índice de refração e o seno são diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente. Inversamente, né? Agora, outra coisa. Ângulo e seno. O aumento do ângulo faz com que o seno aumente ou não? Diferente disso. Ó, vamos pensar só no primeiro quadrante. A gente só vai trabalhar com ângulos menores que 90 graus, tá? Aqui no primeiro quadrante, o seno aumenta com o aumento do ângulo? Tá aumentando, né? Sim, porque o que acontece? Se você pegar, por exemplo, o seno de 30, tá? Ele é menor do que o seno de 90. O seno de 30 vale meio e o seno de 90 vale 1. Então, pessoal, isso é importante. No primeiro quadrante, e só é o quadrante que nos interessa, porque todos esses ângulos de incidência e de refração, eles vão estar entre 0 e 90, tá? Então, no primeiro quadrante, o ângulo aumenta com o seno, ou seja, seno e ângulo são diretamente proporcionais. Então, o fato de eu falar que o ângulo aumentou já está implícito que o seno aumentou também, tá? Isso é importante. Então, a gente sabe o seguinte: quanto maior o índice de refração, menor o ângulo. Isso é importante para fazer um monte de questão. Aumentou o índice de refração, diminuiu o ângulo. Ou seja, ângulo pequeno é porque você tem um índice de refração grande. Ângulo grande é porque você tem um índice de refração pequeno. E agora percebam o seguinte: vocês estão vendo que aqui em cima o N ele pode ser escrito como C sobre V? Então, ó, no lugar do N eu vou escrever C, que é a velocidade da luz, sobre V1, vezes o seno do ângulo de incidência, igual a C sobre V2, vezes o seno do ângulo de refração. Corta C com C. A gente pode escrever também seno do ângulo de incidência sobre a velocidade no meio 1, igual a seno do ângulo de refração sobre a velocidade no meio 2. Isso não é uma fórmula nova, é a combinação daquelas duas, certo? O importante aqui, ó, seno e velocidade são diretamente proporcionais. Isto significa o quê? Aumentou o seno, aumentou a velocidade, tá? Ou seja, ângulo grande, velocidade grande e n pequeno. Então, ó, ângulo grande, velocidade grande, porque são diretamente proporcionais, e n pequeno,
Porque o ângulo e o N, no primeiro quadrante, são inversamente proporcionais. Alguém ficou confuso com isso aí? Alguém fez alguma confusão? Pessoal? Tá tudo bem. Tudo bem? Então vamos lá. 28. Para uma onda eletromagnética, Uma onda eletromagnética se propaga no vácuo e incide sobre uma superfície de um cristal, fazendo um ângulo θ1 de 60 graus, com a direção normal à superfície. Considerando a velocidade de propagação da onda no vácuo como 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e sabendo que a onda refratada faz um ângulo θ2 igual a 30 graus com a direção normal, podemos dizer que a velocidade de propagação da onda no cristal em metros por segundo é... Isso aqui está marcado, mas vamos apagar aqui. Vamos lá, pessoal, vamos fazer um desenho disso aqui. Deixa eu só selecionar a régua aqui. Nesses problemas, quando ele der ângulo de incidência e ângulo de refração, vocês vão desenhar a superfície de separação dos meios, desenha a normal, porque todos os ângulos eles são calculados em função dessa reta normal, bota a normalzinha aqui, e aí vocês vão fazer os raios luminosos. Ó. O ângulo é 60 graus com a normal, esse é o ângulo de incidência. Vou representar aqui o raio incidente, vou colocar aqui de laranja. Tá? E faz um ângulo de refração de 30 graus com a normal, ou seja, diminuiu, né? O ângulo diminuiu. Então, aconteceu isso aqui, pessoal. Ó, 60 graus e 30 graus, né? Seguiu este caminhozinho aqui. Conclusões que a gente pode chegar, né? Aqui é o vácuo, tá? Que ele está falando, e aqui é o cristal. Conclusão que a gente pode chegar. Em cima eu coloquei para vocês lá embaixo que ângulo aumenta, velocidade aumenta, mas o N diminui. Aqui o ângulo diminuiu, então a velocidade diminuiu. Isso significa que o N vai aumentar, né? Ou seja, o índice de refração do cristal é maior do que o índice de refração do vácuo, só pelo fato do ângulo ter diminuído. Então é muito importante ficar com essa associação aqui de cima, tá? O ângulo aumentou, velocidade aumentou. Então o N diminuiu. Tudo isso é fruto dessas duas fórmulas, né, que eu escrevi aqui em cima. Agora vamos aplicar a lei de Snell. Só que aqui ele está dando velocidade. Então eu vou usar a variação de baixo da lei de Snell, onde relaciona seno com velocidade. Eu já posso escrever direto aqui. Seno de incidência sobre V1 igual a seno de refração sobre V2. Seno, aí você vai ter que saber seno, cosseno e tangente, né? Trigonometria lá no começo. Eu falei lá para você, gente, trigonometria vai aparecer em matemática, vai aparecer em física. Por isso que essas matérias são iniciais. O ângulo de incidência é 60, né? Então vai ficar seno de 60 sobre a velocidade no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava. Seno de refração, que é o seno de 30, sobre V2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes 10 a oitava, é igual a seno de 30, que é meio, V2. Então, vamos cruzar aqui, vai ficar V2, raiz de 3 sobre 2, igual a meio, vezes 3, vezes 10 a oitava. Vamos cortar aqui 2 com 2. O V2 vai ser 3 sobre raiz de 3, vezes 10 a oitava, que racionalizando dá raiz de 3 vezes 10 a oitava. Eu fiquei sem espaço aqui para escrever essa racionalização, mas 3 sobre raiz de 3, ó, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, dá 3 raiz de 3 sobre 3, que dá raiz de 3 vezes 10 a oitava. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão, número 28? Isso é da apostila de vocês, tá? Alguém não entendeu o que eu fiz? Cuidado que os ângulos são calculados com a normal. Vai ter questão que vai tentar derrubar vocês e vai dar este ângulo aqui. Ó. Cuidado, esse ângulo não entra na fórmula.
O ângulo da fórmula é o ângulo que o raio incidente faz com a vertical. Isso é importante. Eu coloquei aqui, pessoal, possíveis cenários. Duas coisas podem acontecer. Na verdade, são três, né? O raio passar direto, que aí não vai ter problema, né? Agora, para entrar na conta daquela fórmula, dois cenários podem acontecer. Ou o ângulo vai diminuir, ou o ângulo vai aumentar. Se o ângulo diminuir, a gente diz que o meio 2 é mais refringente. Um índice de refração maior do que o meio 1. Isso quer ser mais refringente. Um cara que é mais refringente tem um índice de refração maior, tá? Então aqui o meio 2 é mais refringente. N aumentou, o ângulo diminuiu, certo? Lembrando daquela associação, né? Ângulo aumentou, velocidade aumentou. Então N diminuiu. Então se o N aumentou, o ângulo diminuiu e a velocidade diminuiu. Olha o que acontece aqui também, ó. O ângulo pode aumentar, pode abrir, né? Desde que o meio 2 seja menos refringente, ou seja, o 1 seja mais refringente do que o 2, né? Ou seja, o índice de refração do 1 é maior do que o do 2. Quando o raio luminoso ele vai para um meio de índice de refração menor, o ângulo aumenta. Pessoal, N e θ são inversamente proporcionais. Tá vendo que o ângulo aumentou, você pode ter certeza que o N está diminuindo, tá? Inversamente proporcional, claramente. Querem perguntar alguma coisa sobre isto? Então, vamos analisar essa questão de número 17. Então, de número 17. Vamos fazer a nossa análise. Quero que vocês deem uma olhada nessa questão, façam uma leiturazinha dinâmica, só para constar, tá? Vamos lá. Dois meios transparentes, A e B, de índice de refração absolutos igual a NA e NB, com NB diferente de NA, são separados por uma superfície plana S e três raios monocromáticos R1, R2 e R3 se propagam no meio A para o meio B, conforme a figura. É correto afirmar que o raio 3 não sofreu refração. Ô, Sara, Sara já falou. Inara, abre o áudio comigo aí. Oi. O raio 3 sofreu refração ou não? Parece que sim ou parece que não? Parece que não. Ó, se o raio fosse assim, ó, tá aqui a normal. Se o raio 3 tivesse entrado com esse ângulo θ e tivesse continuado a sua trajetória com o mesmo ângulo θ, ele teria sofrido refração? Não. Não, ele não se refratou, não teve desvio, né? Uhum. Agora, qual é o ângulo de incidência entre o R3 e a normal? Nenhum. É zero, não é? Uhum. Então, o que acontece? Quando isso acontece, tá? Quando isso acontece, na hora que a gente vai aplicar a fórmula, vai ficar NA seno. A fórmula é essa para todos. Seno de incidência igual a NB seno de refração, tá? O ângulo de incidência dá zero, né? Sim. Igual a NB. E o ângulo de refração também não é zero? Uhum. Tá? Então ele sofreu refração, só que sofreu refração com ângulo zero. Tanto que isso aqui é verdade, né? 0 vezes NA não é igual a 0 vezes NB? Uhum. Ele sofreu refração, só que o ângulo foi zero. Entendi. Então, o lance é o seguinte, Nara, se você estiver numa piscina, quando você olha seu pé, ele não parece estar mais próximo do que ele está? Sim. Agora, se você ficar exatamente na mesma vertical que o seu pé, aí ele vai começar a ter uma distância aproximada do real. Porque quando você olha um objeto exatamente na vertical, tá, você pode praticamente desprezar os efeitos da refração. Tá? Existe refração, tá, só que não tem desvio do ângulo do raio luminoso. É um desvio muito pequeno. Entendi.
Obrigada. Essa refração, ela só é perceptível quando você tem um ângulo suficientemente grande, tá? Que é o caso aí do R1 e do R2. Então, o fato dele falar que não sofreu refração, isso aqui é falso. Ele sofreu refração, só que com ângulo zero. Letra B. O raio R1 é mais rápido em B do que em A. Aí a gente vai começar a ter que fazer aquelas análises, né? Vamos lá, pessoal. Ângulo de incidência, ângulo de refração, tá? Se a gente analisar só o raio R1, quem tem ângulo grande tem velocidade grande, não é? Porque ângulo e velocidade são diretamente proporcionais. Olha aqui a fórmula, ó. Olha a segunda fórmula. Ângulo e velocidade são diretamente proporcionais. Então ele é mais rápido em A, não em B. Ele é mais rápido onde o ângulo é maior. Então essa B é falsa. Para o raio R3, o meio B é mais refringente do que o meio A. Pessoal, o lance é o seguinte, ó. Não tem como saber. Não tenho como saber quem tem o índice de refração maior no caso 3, se é o A ou se é o B. Porque ambos eu estou multiplicando por zero. Então não tem como saber isso. Não dá para afirmar. Poderia ser as duas coisas, tá? Qualquer valor que eu colocar para A e qualquer valor que eu colocar para B, essa fórmula vai funcionar. Ou seja, sendo o A mais refringente que o B, ou o B mais refringente que o A, ou qualquer coisa, tá? Ou igual, o raio ele vai seguir exatamente essa trajetória quando ele entra na direção da normal. Tá? Então, a letra C ela é falsa, porque também poderia ser o contrário. E também o índice de refração poderia ser igual. Eu só sei que não é igual porque o enunciado está negando, né? Ele está falando que o NB é diferente do NA. Tá? Mas nessa letra C, o A poderia ser maior que o B ou o B maior do que o A. Que o comportamento do raio ia ser rigorosamente o mesmo, porque quando eu tacasse nessa fórmula ia todo mundo multiplicar por zero. Letra D. Para o raio R2, a razão NB sobre NA é menor do que 1. Pessoal, quando eu divido uma fração, por exemplo, 5 sétimos, isso aqui dá menor do que 1, né? Para uma fração dar menor do que 1, o numerador tem que ser menor do que o denominador, ou seja, o NB ele tem que ser menor do que o NA. Vamos ver se é? Lá no raio R2, ângulo de incidência, ângulo de refração, tá? O ângulo em B aumentou. Se o ângulo aumentou, é porque o N diminuiu. Então, isso aí é verdadeiro. Ângulo grande, N pequeno. Lembrando, ângulo grande, velocidade grande e N pequeno. Tá? Vamos ver por que a letra E está errada. Para o raio R1, o produto dos N's é negativo. Pessoal, para o produto de dois números dar negativo, um deles tem que ser negativo, né? E não existe índice de refração negativo. E todos têm que ser maior ou iguais a 1. Não tem índice de refração 0, alguma coisa, nem zero e nem negativo. Então a E é bem falsa, tá? Por isso que o gabarito é a letra D de dado. Tá bom? Quem fez essa questão, tá? Normalmente se confunde entre a letra A e a letra D de dado. Mas o gabarito é D. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre ela? Então, estou colocando aqui, tá? Depois eu vou perguntar para vocês o que vocês preferem, se os exercícios no final ou à medida que eu vou colocando a explicação. Pessoal, agora a gente vai começar entrar nas consequências práticas da refração, tá bom? Tem slide que eu fiz hoje. Tá um material. Reflexão total. Vamos olhar esse segundo caso aqui. Eu vou rabiscar esse segundo caso. Esse aqui é o primeiro caso. O lance é o seguinte, pessoal. Se você for aumentando esse ângulo, tá? No primeiro caso, esse ângulo de baixo, ele também vai aumentar um pouco. Mas tem um limite. Qual é o limite? A hora que esse meu ângulo aqui tiver o valor máximo, que é praticamente 90 graus, esse ângulo de refração ele vai estar por aqui, mais ou menos. Ou seja, no cenário 1, sempre vai ter o raio refratado. Sempre vai ter o raio que vai conseguir penetrar a superfície de separação dos meios, tá? Por quê? Como nesse caso número 1, tá? O N é pequeno, o ângulo é grande, né? Ou seja, o ângulo de cima vai ser sempre maior do que o ângulo de baixo.
Como o ângulo de cima pode valer no máximo 90, o de baixo vai ser um número menor do que 90. Ou seja, no caso número 1 vai ter refração sempre. Só que no caso número 2 acontece uma coisa curiosa. À medida que eu aumento o ângulo, vai chegar um determinado momento, tá? Aqui no caso 2, o ângulo de baixo precisa ser maior do que... Vai chegar um momento aqui que o raio refratado vai começar a sair pela rasante. Ou seja, com ângulo de refração de 90. A hora que você alcançar esse ângulo de refração de 90, este ângulo aqui passa a ser chamado de ângulo limite, tá? Ou seja, é o máximo ângulo que o raio luminoso pode penetrar para que haja refração. Passou desse ângulo, não tem mais refração. Tá? Ou seja, pessoal, se eu tiver com um objetozinho aqui embaixo, se aqui for água, e eu colocar uma lanterna iluminando nessa direção, eu já não consigo mais alcançar o fundo do lago, tá bom? O raio já sai pela rasante. E qualquer ângulo maior do que esse ângulo limite, ele só vai ter reflexão. Porque a gente sabe que sempre tem reflexão e refração. A gente não está estudando a reflexão, tá? A gente sabe que esse raio incidente ele vai ser refletido. A gente não está estudando isso. A gente já estudou a reflexão em espelho plano e esférico, tá? Mas o que eu posso afirmar para vocês é o seguinte. Quando você atinge esse ângulo limite, passou do ângulo limite, você só vai ter reflexão. Não tem mais refração. Então, vamos ver o que eu escrevi aqui. No segundo caso, analisado, botei caso e caso, né? Jarline me matou. Caso aumentemos gradualmente o ângulo de incidência, o raio refratado se aproximará de 90 graus até que tenhamos a situação abaixo. Aí a gente vai aplicar a lei de Snell para essa situação. N1, seno desse ângulo, que eu vou passar a chamar agora de ângulo limite, igual a N2, seno de 90. E a gente sabe que o seno de 90 é 1. Se passar o N1 dividindo, a gente vai chegar na seguinte expressão. O seno do ângulo limite, deixa eu fechar, tinha aberto o WhatsApp aqui para vocês, está fazendo barulho agora. O seno do ângulo limite é o N2 sobre o N1. Na prática, para facilitar a vida de vocês, é o N menor sobre o N maior. Milena, você está aí? Tô. Por que é o N menor sobre o maior e não o contrário? Por que eu já estou afirmando que é o menor sobre o maior? Mesmo sem olhar o desenho. Vamos supor que eu fosse só um cara da matemática, que eu não soubesse nada de física. Por que eu sei que é o menor sobre o maior? Porque teria que dar menor que 0? Menor que... 1. Começou bem isso. Menor do que 1. Tá? Se você fizesse o contrário, o índice maior sobre o menor, você encontrar um seno maior do que 1. Aí não pode. Beleza? Beleza. Aí eu coloquei aqui embaixo. Caso o ângulo seja superior ao ângulo limite, teremos apenas reflexão. Então vamos à primeira aplicação. Alguém tem internet de fibra ótica em casa? Algum de vocês tem internet de fibra na casa de vocês? Ou é internet normal? Toda hora desgraçada que cai. Aquela internet da net maldita. Vamos ver a questão que foi feita. Essa não é da apostila de vocês, tá? Mas tem uma da apostila do Enem, e por isso que eu... As fibras óticas podem ser usadas em telecomunicações quando uma única fibra, de espessura de um fio de cabelo, transmite informação de vídeo equivalente a muitas imagens simultaneamente. Também são largamente aplicadas em medicina, permitindo transmitir a luz para visualizar órgãos internos. No caso, está escrito sem cirurgias, mas é em cirurgias, tá? O enunciado dessa questão está errado, é em cirurgia. Vocês vão usar isso aí, quem for fazer cirurgia, né, essas por vídeo, vai usar fibra ótica. Um feixe de luz pode incidir na extremidade de uma fibra ótica, de modo que nenhuma ou muito pouca energia luminosa será perdida através da fibra. O princípio fenômeno que explica o funcionamento das fibras é denominado... O lance é o seguinte, pessoal. Acontece um processo parecido com esse aqui dentro da fibra ótica. Qual o segredo da fibra ótica, tá?
raio luminoso que entra na fibra ótica, ele sofre total, tá? Ele não é perdido. Ele se reflete completamente dentro da fibra. Claro, a fibra ótica é calculada para que o raio que incida na fibra ótica ele sofra reflexão total. Isso, engenharia, tá? É outra coisa, tá bom? O que vocês têm que saber é que dentro da fibra ótica, essa luzinha, ela fica sofrendo reflexão total, tá? Como é que funciona a fibra ótica, pessoal? Na verdade, se você pegar, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma empresa aqui que produz fibra ótica, sei lá, a Oi, por exemplo, né? A Oi, ela tem um servidor dela, que acho que é lá no centro da cidade. Eu não sei se é no Leblon, tem uns no Leblon, mas acho que não é lá não, deve ser no centro, tá? Ela tem um servidor lá no centro da cidade, o cabo sai de lá, tá? E vai até a tua casa, o cabo de fibra ótica. Qual é a vantagem do cabo de fibra ótica? Não tem praticamente perda nenhuma de informação no caminho, tá? Então, mesmo com um servidor muito distante, você não vai ter perda de informação. Isso aqui é de sílica, de vidro, né? Então, dificilmente você vai ter... Você praticamente não tem interação elétrica, tá? Não tem perda se você conduzir a internet por um fio de cobre. Você pode ter perda ao longo do caminho, tá? Mas a fibra ótica não. E o que sai, o pulso de luz que sai aqui, se você olhar para uma fibra ótica em funcionamento, você não vai enxergar nada, porque a luz é ultravioleta, tá? É uma luz, inclusive, bem nociva. Não é para olhar para a força da fibra ótica. Então, essa luz ultravioleta, que contém um código binário de informação, ela vai trafegar nessa fibra ótica a velocidade da luz, né? E vai chegar até a sua casa. É o melhor tipo de internet que tem, internet por fibra ótica, que tem a menor perda de informação, tá bom? Então, se vocês quiserem contratar uma internet de velocidade boa, é só procurar a internet de fibra ótica, tá? E pesquisar se nesse percurso da fibra ótica tem emenda de fio de cobre, tá? Ou seja, se tem... Às vezes a fibra ótica ela vai até um ponto, depois tem uma extensão que é por cobre e depois continua a fibra ótica. Isso é ruim porque passou pelo cobre e já vai perder informação. O ideal é que é fibra ótica do servidor da empresa que está te fornecendo até a tua casa, tá? E essa fibra ótica ela é extremamente maleável, ela é bem fininha, tá bom? É do tamanho de um fio de cabelo mesmo. Então, a transmissão de dados é muito maior por fibra ótica do que pelo esse cabeamento de cobre aí convencional, tá bom? Então, ele pergunta qual o fenômeno que explica, tá, o funcionamento da fibra ótica, é a reflexão interna total da luz, né? É reflexão total. Então, quando cair questão de fibra ótica, saibam que a resposta é reflexão total, porque acontece exatamente isso aqui, tá? Ou seja, o raio de luz ele entra com um ângulo maior do que o ângulo limite. Aí ele não refrata, tá? Ou seja, não tem perda de informação. Ele só fica refletindo ali dentro. Ou seja, o que saiu vai ser igual ao que chegou. Querem perguntar alguma coisa sobre fibra ótica? Então, eu vou colocar aqui o próximo slide para vocês irem dando uma olhada, tá? Eu vou só pegar uma água para mim lá embaixo rapidinho. Querem perguntar alguma coisa? Eu ia só perguntar porque eu tô confundindo um pouco o meio ser mais refringente com a velocidade. Sim, é inverso isso. Ó, vamos lá. Vou voltar aqui para a lei de Snell. N grandão, quando o N aumenta, o cara é mais refringente, não é? Sim. N grandão, né? Porque isso que significa ser mais refringente, é o N aumentar. N grandão, ângulo pequeno. Então, quando o cara é muito refringente, o ângulo diminui. Que é o exemplo desse que está aí, no esquema, tá vendo? Tô. Tá vendo que o ângulo fica pequeno de refração? Sim. É porque o N do vidro é maior do que o N do ar. N grandão, ângulo pequeno. Agora, se você analisar ângulo e velocidade, aí já é pela fórmula de baixo. E aí você verifica que eles são diretamente proporcionais, né? Ângulo grande, velocidade grande. Tá? Analisa assim, ó. Ângulo grande, velocidade grande. N pequeno. Porque o resto vai ser o contrário. Tá bom. Tá bom? Ângulo grande, velocidade grande. N pequeno. Tá. Então, repete aí pra mim. Maior o ângulo, maior a velocidade, menor o N. Você tem que fazer. Porque quando for o contrário, né? Menor o ângulo, menor a velocidade e maior o N. Questão que é feita com essa análise.
Eu vou deixar vocês olhando para essa questão, tá? Enquanto eu vou buscar um pouco d'água para mim. Então vamos lá. A Vitória Régia é uma flor da Amazônia que tem fórmula de círculo. Tentando guardar uma pepita de ouro, um índio pendurou em um barbante, prendendo outra extremidade bem no centro de uma Vitória Régia, de raio meio metro, dentro da água de um lago amazonense muito calmo. Então, ó, tentando guardar uma pepita de ouro, um índio a pendurou em um barbante, prendendo a outra extremidade bem no centro de uma Vitória Régia de um lago, tá? Uma Vitória Régia de raio meio metro, dentro da água de um lago amazonense muito calmo. Um lago amazonense, né? Então vamos desenhar essa situação. Tem aqui a Vitória Régia, tá? E aqui o índio, ele pegou um barbante e amarrou a pepita de ouro dele aqui embaixo. Pegou o barbante aqui. Vou deixar essa régua para cá que a gente vai usar daqui a pouco. E ele amarrou a pepita de ouro dele aqui. O lance é o seguinte, ó. É isso que ele fez, né? Considerando o índice de refração do ar igual a 1 e o da água Na e o comprimento do barbante, depois de amarrado no centro da flor solto, 50 centímetros, pode-se afirmar que o valor de Na, de modo que de fora do lago ninguém consiga ver a pepita de ouro, é. Então ele está dizendo o seguinte, deixa eu ilustrar mais um pouco essa situação aqui para vocês entenderem. Aqui está o fundo do lago, né? Aqui é o lago. O lance é o seguinte, pessoal, ele quer que ninguém veja essa pedra, tá? Ninguém pode ver a pedra, ou seja, ninguém que meteu o olho. Aqui está a superfície de separação dos meios, aqui está o lago, tá? Deixa eu colocar o fundo aqui do lago de outra cor, só para não ficar... Meter um marrom aqui. Vou colocar um marronzinho aqui, só para representar bem aqui o fundo do lago, tá? Então, o lance é o seguinte, ó. Como é que a gente enxerga uma coisa, pessoal? O raio luminoso, ele sai do corpo e chega até os nossos olhos. É assim que a gente enxerga, né? Por exemplo, ó, tem um objeto aqui, um quadradinho. Seu olho está aqui. Como é que você enxerga esse objeto? É porque o ambiente ilumina o objeto e ele reflete em todas as direções. E você está posicionado em uma dessas direções e você consegue enxergar o objeto. Então, quem está com o olhão aqui fora da água, tá? Vai enxergar essa pepita da seguinte forma. Sai um raio luminoso da pepita porque o sol está iluminando a água do mar, né? do rio, perdão, e essa luz ela penetra a água do rio. Você consegue enxergar o que está no fundo. Só que o que acontece? Porra. Deixa eu voltar para cá. Aqui, pessoal, está a superfície de separação dos meios. Ó. Aqui está a superfície de separação dos meios. Vamos botar aqui.
Aqui está a superfície de separação dos meios. Esse raio luminoso, tá? Ele vai da água para o ar, né? É assim que a gente enxerga alguma coisa que está dentro da água. Ele vai da água para o mar, para o ar, né? Esse aqui é o ângulo de incidência dele, que é o ângulo I. O que acontece? Como ele está indo para um ambiente que o índice de refração é menor, ou seja, menos refringente, tá? Então, lá em cima, no ar, o índice de refração é menor. Então, o ângulo é maior. O ângulo ele aumenta muito, e é sempre o ângulo medido com essa reta tracejada, com a normal. Na situação limite, ou seja, para ninguém enxergar nada, esse raio que emerge, ele tem que sair pela rasante. Porque, teoricamente, você teria que colocar teu olho dentro da água já, né? Ou seja, no ar ninguém consegue enxergar. Se o raio refratado sair com um ângulo de 90 graus, ninguém consegue enxergar depois disso, tá? Então, é essa situação que o índio está interessado. O índio está interessado em que o raio que saia da pepita de ouro, o raio luminoso, ele saia pela rasante. Isso pode acontecer graças à refração, tá? Então, quais foram as... Então, vamos aplicar a lei de Snell aqui, ó. Vai ficar aqui, lembrando que é o índice de refração do ar, que ele deu como 1. Aqui é o índice de refração da água, que ele está querendo, tá? Então, vamos aplicar a lei de Snell. Vai ficar N da água seno de incidência é igual ao N do ar seno de 90. O N da água, pessoal, é o que eu quero saber. O seno do ângulo de incidência eu tenho que calcular. E como é que eu vou calcular esse seno? Agora que vem a dificuldade da questão. Esse ângulo de incidência, que é o tal do ângulo limite, né, é igual a esse aqui. Essa medida aqui, que é o raio da Vitória Régia, é meio metro. Vou botar em centímetro, que ele deu em centímetro, tá? É 50 centímetros essa medida. Essa aqui também é 50 centímetros, que é o comprimento do barbante. Então, se a gente usar trigonometria, eu consigo calcular a tangente desse ângulo I. A tangente de I é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente é 1. Então, o meu I vale 45 graus. Então, descobri o meu I, que é 45 graus, e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Igual N do ar, que é 1, e o seno de 90, que é 1 também. Então, vai ficar N da água vezes raiz de 2 é igual a 2. O N da água vai dar raiz de 2. Então, a resposta vai ser raiz de 2. Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão? Fizemos 2 exercícios aí. Um teórico tranquilo e esse que já dá um pouco mais de trabalho, tá? Deixa eu só colocar aqui o notebook para carregar. Carregar aqui, só um minuto. Dióptro plano. Estão me escutando legal aí? Inara, tá me escutando bem? Sim. Pessoal, o que a gente vai ver agora, tá? É a explicação de por que a gente na água, quando a gente olha para o nosso pé na piscina, o nosso pé parece estar mais acima do que ele realmente está. O lance é o seguinte. Tá vendo esse peixinho aqui? Vocês estão vendo esse peixinho aqui que está no fundo do mar? Esse peixinho que está no fundo do mar, como é que a gente enxerga o peixinho, tá? O raio luminoso sai do peixinho, chega na superfície de separação dos meios e o raio ele é refratado. Ó, aqui, esse é o ângulo de incidência e esse é o ângulo de
refração. Por que o ângulo de refração aqui aumentou? Por que o R aqui é grandão? Porque o N diminuiu, né? Da água para o ar, o índice de refração diminui. Deixa eu até colocar aqui uma cor mais marcante para vocês perceberem que aqui é o I e ali é o R, tá? O lance é o seguinte, pessoal. A gente recebe esse raio luminoso do peixinho nessa direção. E a nossa experiência diária, tá, nos faz acreditar que as coisas estão em linha reta. Por exemplo, eu estou olhando para os carros passando aqui na rua agora, né? Meu cérebro sabe que eles estão numa reta. Eu traço uma reta do meu olho até o carro e eles estão ali. E é assim que a gente percebe as coisas que estão dentro da água. O nosso cérebro não consegue calcular esse desvio. A gente acaba percebendo que realmente ele está mais acima. Ou seja, a gente acha que o peixe, que o raio luminoso está vindo nessa direção reta. Então a gente acha que o peixinho ele está mais acima do que ele realmente está. E é isso que acontece com o nosso pé, por exemplo. O raio luminoso que vem do nosso pé, ele sofre um desvio, tá? Como ele sofre um desvio, acontece exatamente o que está acontecendo com o peixe. Só que da nossa vivência, a gente já sabe que o nosso pé ele não está tão próximo quanto ele parece, né? Isso aí já vem uma coisa do nosso dia a dia. Só que o nosso cérebro ele enxerga dessa forma, tá? Ele enxerga as coisas em linha reta, tá bom? Ele não consegue compensar essa refração. A gente compensa a refração pela prática, né? A gente está vendo que o troço está próximo, mas a gente sabe que está distante, né? Mas o nosso cérebro não consegue compensar isso. Se você pegar uma criança, a criança fica muito confusa com isso no começo. Quando ela entra na piscina, ela se assusta com o pé dela tão próximo. Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Alguém não entendeu? Então, olha o que eu escrevi ali, ó. Quando observamos objetos submersos, eles estão mais distantes da superfície do que parece, tá? Ou seja, parece que eles estão mais próximos, mas na verdade eles estão mais distantes, né? O nosso pé ali tá parecendo que está pertinho, mas eles estão mais distantes do que eles parecem. Matematicamente, a gente consegue fazer uma aproximação que é até um pouco grosseira entre seno e tangente para ângulos pequenos, e a gente chega nessa fórmula aí, tá? Distância aparente sobre distância real é igual a N1 sobre N2, tá? E aí, vocês vão usar a malandragem. Nessa situação, tá? Não parece que está mais perto? Se parece que está mais perto, a distância aparente é menor. Então, esse aqui de cima vai ser o N menor. E o de baixo vai ser o N maior. De fato, né? O N1 é o ar e o N2 é a água, por exemplo. Tá bom? Então, só você ter essa vivência. Você sabe o seguinte, que na água, o teu pé está perto, parece que está perto, mas ele está longe, né? Então, a distância que parece sobre a distância real vai ser o N pequeno sobre o N grande, porque nesse caso, tá, a distância que aparenta é pequena e a distância real é grande. Algum comentário sobre essa fórmula? E o contrário também, pessoal. Se você estiver dentro da água, tá? Se você estiver dentro da água e estiver observando um objeto que está fora da água, como é que acontece? Olha essa gaivota vermelha aqui, ó. Raio luminoso que vem da gaivota atinge a superfície de separação do meio com esse anglão aqui de incidência, isão, e depois o ângulo diminui. Por que o ângulo diminuiu? Porque o N aumentou, né? Lembrando, né? N aumentou, ângulo diminuiu e a velocidade também. Então a gente recebe o raio luminoso da gaivota nessa posição. Tendemos a achar que ela está em linha reta, ou seja, ela parece estar mais alta do que ela realmente está, não é? Por exemplo, isso acontece muito em gaivota que caça peixe no mar. O peixe, quando ele observa, ou o animal que está sendo caçado, quando ele observa a gaivota, ele acha que a gaivota está lá longe, só que ela não está, ela está próxima. Isso acontece por causa da refração, né? Obviamente, o peixe ele tem um instrumento óptico capaz de enxergar no mar, né? Muito melhor do que a gente. Ele vive no mar. O olho dele é projetado para funcionar embaixo da água, o nosso não. Então, coloquei aqui, ó. Quando estamos submersos e observando objetos acima da superfície, os objetos parecem mais distantes do que ele realmente está, né?
Os objetos parecem mais distantes do que realmente... Não, tá certo. Os objetos parecem mais distantes do que realmente estão. Tá bom? Parece que está mais distante por causa desse fenômeno, tá bom? Aí vai ser o contrário, ó. Distância que parece sobre a distância real, aí vai ser o contrário, vai ser o n maior sobre o n menor. Porque aí, nesse caso, pessoal, o que parece é maior do que o real, certo? É a questão do Enem que está na apostila. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição que enxerga o peixe. Ou seja, o índio já sabe isso, né? Sabe que o peixe está aparecendo ali perto da superfície, mas ele sabe que o peixe está lá embaixo. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz, letra A, os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Já é exatamente isso. Ou seja, o raiozinho do peixe, ele não segue em linha reta. O índio sabe que esse raio sofre um desvio. Então, o peixe não está na posição que ele parece estar. Tá? Mais abaixo. O gabarito já é a letra A. Bom? Ó, letra B. O raio emitido pelos olhos do índio... Eu vou parar aqui, né? Índio emitindo raio luminoso com o olho, né? É que nem a gente olhar, sai um raio luminoso do nosso olho. Não é assim que a gente enxerga. Nosso olho não é uma lanterna. Letra C. Os raios espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. O Enem tem a opção certa, tem a opção que é verdade, mas que não justifica, né? Isso acontece, mas não é por isso que o índio mira em outro lugar, né? Os raios emitidos pelo olho do índio, parei de ler aí quando o índio está emitindo raio luminoso pelo olho, né? Letra E. Refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água pelo ar, né? O que acontece, pessoal? As pessoas poderiam marcar a letra E. Ó, os raios refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água pelo ar. Beleza, ele desvia, tá? Mas por que o índio faz isso? Por que o índio ele mira um pouco mais abaixo, tá? É porque o índio sabe que o que ele está vendo não está em linha reta. Então, a letra A ela é mais correta do que a letra E. O Enem é a merda isso, né? Mas a letra A ele fala o seguinte, como a trajetória não é retilínea, tá? O índio sabe que aconteceu refração. Apesar de talvez não conhecer como isso, como refração, né? Se o índio não tiver o estudo formal, né, de física, tem muito índio que tem o estudo formal, né? A gente acha que índio é que nem 500 anos atrás, mas tem muita aldeia com escola. Né? Mas isso com certeza deve ser passado para ele, porque é importante pro dia a dia, né? Das tribos que pescam ele, tem muita tribo que nem pesca mais, né? O índio já anda de calça jeans. Mas a resposta a justificativa correta é a letra A, porque a letra E ela é insuficiente, né? Beleza, o raio refletido pelo peixe desvia a trajetória, mas beleza, desvia, mas fica faltando coisa, né? Se não tivesse nenhuma opção, se não tivesse a letra A, eu marcaria a letra E. O raio desvia, mas é mais correto você falar que pelo fato de ele não se propagar em linha reta, tá? O índio sabe que ele não está naquela posição. Vou pular essa questão da Souza 23 por causa do nosso tempo, tá? Vou fazer ainda, tá? Na próxima, porque eu ainda quero comentar alguns fenômenos. Depois que eu terminar esses fenômenos, eu volto na questão 23. Pessoal, atenção agora, hein? Atenção que vem a parte teórica. Refração na atmosfera. Ok, ó. Se o Sol ou qualquer outro corpo celeste está na posição P, ele aparenta estar em P'. Acontece refração na atmosfera. A gente não enxerga o Sol, a Lua e as estrelas na posição correta por causa da atmosfera. Olha o que acontece com os raios solares. Vamos imaginar que o P aqui seja o Sol. O raio do Sol vem. Aqui está a normal, essa tracejada aqui, ó. Que é a superfície, né, perpendicular à superfície de separação entre o vácuo e a atmosfera. A atmosfera tem várias camadas de densidades diferentes. A gente está considerando aqui, para facilitar,
como uma camada única, mas não é assim na prática. Olha o ângulo de incidência aqui, grandalhão. Aqui está o ângulo de incidência, grandão. Por que o ângulo está grandão? Porque o N é pequeno. Aí, o ângulo de refração diminuiu, né? O ângulo de refração diminuiu porque o N da atmosfera é um pouquinho maior, tá? Então a gente já não recebe o raio em linha reta. E a gente acha que ele está em linha reta, pelo mesmo fenômeno do dióptero. Tá? Então, como tem essa refração, a gente acha que o objeto, tá, ele está numa posição diferente. Então, o Sol, que está aqui, na verdade, ele aparenta estar nessa posição pelinha. Beleza? Isso acontece por causa da refração na atmosfera. Deixa eu apagar esse negocinho aqui, para não confundir, tá? Beleza, pessoal? Aí olha que eu coloquei uma consequência. Ó. O dia fica mais longo graças à refração, pois vemos o Sol nascer e se pôr antes dele aparecer na linha do horizonte. Então, graças à refração, pessoal, a gente consegue ver o Sol antes que ele fique na linha do horizonte. Tá bom? Essa é uma aplicação prática da refração luminosa. Aí o Enem cobrou essa questão. No hemisfério sul, o solstício de verão, momento em que os raios solares incidem verticalmente sobre quem se encontra sobre o Trópico de Capricórnio, ocorre no dia 21 ou 23 de dezembro. Nessa data, o dia tem maior período de presença de luz solar. A figura mostra trajetórias da luz solar nas proximidades do planeta Terra quando ocorre o fenômeno óptico, seja visto por mais tempo pelo observador. Qual é o fenômeno óptico mostrado na figura? Letra A. A refração da luz solar ao atravessar camadas de ar com diferentes densidades. Foi exatamente o que eu falei para vocês, né? A gente não vê o Sol onde ele realmente está por causa da refração, tá? A atmosfera tem um índice de refração diferente do vácuo. Aí ele vai escrever um monte de coisa aqui que não tem nada a ver. Polarização da luz, reflexão das camadas da ionosfera, difração, espalhamento da luz solar, tá bom? Mas o fato esse fenômeno que está escrito aí, ele é justificado por a gente não ver a refração é a responsável por a gente não ver o Sol, por exemplo, na posição que ele realmente está. Tá? É o mesmo fenômeno do dióptero, tá bom? Outro fenômeno que é extremamente importante. Prestem atenção, porque esse dá um pouco mais de trabalho para explicar. É a miragem. Tem uma questão no Enem de miragem, né, que foi bem... miragem. Tem dois tipos de miragem, não sei se vocês sabiam, tá? Vou mostrar a inferior, que é a que vocês estão acostumados, depois eu vou mostrar outra que é superior. Vamos lá, texto que eu coloquei. Em um dia de muito calor, os raios luminosos que deveriam atingir o solo sofrem sucessivos desvios devido à diferença de densidade do ar próximo ao chão. O ar próximo do solo está mais quente, fazendo com que esteja menos denso e, consequentemente, que a luz se propague mais rapidamente sobre ele. Vamos parar aí. Pessoal, num dia de muito calor, tá, o ar que fica perto do chão, ele fica muito quente, que é o asfalto. Vamos pegar uma estrada asfaltada? O asfalto esquenta muito, né? Então, aquele ar que está próximo do asfalto, ele está mais quente do que o ar que está mais afastado. Tanto que se você deitar com as costas no asfalto, você vai queimar as costas, né? Então, aquele ar está muito quente, muito quente. O ar que fica muito quente, ele perde densidade, ele fica pouco denso, tá? E a luz consegue se propagar mais rapidamente sobre ele. É isso que acontece, tá? Quando o ar está pouco denso, a luz consegue se propagar com mais velocidade. É claro que existe uma troca de densidade, né? O ar mais frio vai descendo e o ar mais quente vai subindo. Mas o fato é que próximo ao solo, o ar está sempre quente, tá? E a luz, ela muda a velocidade de propagação à medida que ela vai encontrando meios cada vez menos densos, tá? E a densidade, ela vai diminuindo a partir do momento que você vai chegando perto do solo. Aí, continuando. Em alguns casos, ocorre o fenômeno da reflexão total, que é aquele mesmo fenômeno lá da fibra ótica, né? Fazendo com que vejamos o reflexo do céu no chão. Isso que é a miragem. Então, a miragem, pessoal, quando a gente vê aquela mancha de gasolina na estrada, que parece gasolina,
nada mais é do que o reflexo do céu no chão. Isso que é a miragem, né? Como é que funciona a miragem, pessoal? Eu vou colocar aqui, atenção para esse esqueminha que eu fiz. Faixas de índice de refração diferentes, tá? Em função da temperatura do ar. Vamos colocar, assim, de maneira fictícia, que a temperatura do ar aqui é de 25 graus, aqui embaixo é de 27, 29, 31 e 33. Eu estou fazendo com que o ar fique cada vez mais quente à medida que eu chegue perto do solo, né? O lance é o seguinte, vamos analisar desse meio 1 para o meio 2, porque quando a gente fizer essa análise, vocês vão entender as outras. Se a temperatura aumenta, tá? O ar fica menos denso. Se o ar fica menos denso, a luz se propaga mais rapidamente sobre ele. Isso é uma informação técnica que eu estou dando. Agora vamos entrar na aula de hoje, tá? Então vocês sabem, né? Estou dizendo para vocês que quando o ar está menos denso, a luz se propaga com maior velocidade. Quando a velocidade é grande, o ângulo também é grande, né? Aula de hoje. Por isso que o ângulo, à medida que ocorrem as refrações, o ângulo ele aumenta cada vez mais. Cada vez que ele vai para uma faixa de temperatura maior, o ar está menos denso, a luz está se propagando de maneira mais rápida e o ângulo está aumentando. O ângulo está aumentando, está aumentando, está aumentando. Vai chegar um momento que o ângulo aumentou tanto que não vai ter mais refração. O raio vai começar a sair pela tangente. Aí só vai ter reflexão. Por isso que em muitos exercícios de miragem, quando vocês forem estudar, na teoria, perdão, quando vocês estudarem a teoria de miragem, vocês vão ver essa curvinha aqui, ó. Essa curvinha aqui, que é um raio, por exemplo, que está saindo do topo da árvore e chegando até o olho do observador, ela é curvinha por causa desse esquema aqui. Aqui está a justificativa, tá? Ou seja, os índices de refração, tá? Eles estão diminuindo, então o ângulo está aumentando e vai chegar uma hora que vai ter reflexão total. E como você está recebendo a imagem do topo da árvore nessa direção, o nosso cérebro tende a achar que o topo da árvore está de cabeça para baixo. A gente pode ver uma miragem da árvore, né? Que é como se o chão estivesse espelhando a árvore. É uma miragem, aquilo não existe na verdade. O mesmo fenômeno acontece com a luz vinda do céu. Eu desenhei a árvore aqui porque fica mais fácil de entender, tá? Mas esse que é o fenômeno da miragem, tá bom? E aí está a explicação. Querem perguntar alguma coisa sobre miragem? Então, miragem. Ar está ficando mais quente, tá? Está ficando menos denso. Luz consegue se propagar com uma maior velocidade. Luz com uma maior velocidade, o ângulo está aumentando à medida que o raio vai atravessando camadas de diferentes densidades, né? Vai chegar um momento que vai ter reflexão total. Tá bom? Aí você vai ver o reflexo do topo da árvore exatamente nessa direção que te leva a crer, né? A gente enxerga em linha reta que o topo da árvore está de cabeça para baixo. Essa é a miragem chamada de miragem inferior, tá? Tem miragem que é o contrário, é superior. Filme de terror essa porra, né? Quando acontece o comportamento inverso, aí eu não vou ficar escrevendo a matemática disso aqui, tá? Porque é a mesma coisa, só que é o contrário. O ar perto da superfície ele está mais frio. Aí acontece rigorosamente o contrário. Aí você vai pegar o objeto, por exemplo, um iceberg, e ele vai gerar uma miragem, tá? Em cima, que é chamada de miragem superior. É o efeito inverso da miragem inferior. Em vez de ar quente, é o ar frio. Aí o comportamento dos raios luminosos é o contrário, tá bom? Aí você vai ver esse fenômeno da miragem superior, tá? Que, segundo os pesquisadores, é um fenômeno muito mais raro de acontecer. Você tem que reunir condições climáticas específicas, tá? Eu não sou geólogo para dizer quais são as condições climáticas que tem que acontecer, tá? Nem biólogo, né? Talvez esses dois saibam exatamente as condições climáticas. Mas é o fenômeno contrário da miragem inferior. Você vê uma miragem no alto, por isso que é miragem superior, tá bom? Mas é bem mais raro de acontecer. Só para vocês saberem que existem as duas miragens, tá? A inferior e a superior. Isso eu vou deixar para vocês fazerem depois, tá? Que é exercício da apostila, mas esse como a gente já comentou, ó, questão do Enem. As miragens existem e podem induzir a percepção que há água onde não existe. Elas são a manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera
Esse fenômeno óptico é consequência da letra A. Refração da luz nas camadas de ar próximo ao chão quente. Letra A, né? Não tem graça nenhuma. Então, pessoal, quando ocorre a refração próximo do chão quente, acontece exatamente esse fenômeno, né? A luz vai se aproximando do chão quente e vai sofrendo refração, até que ocorra a reflexão total e aí começa a aparecer a miragem. Miragem inferior é muito mais fácil de ver, pessoal. Se estiver numa estrada, sei lá, tá pegando aí tá indo lá para a região dos lagos, lá, estrada quentíssima, de dia de verão. Você vai olhar para o asfalto, você pode ver aquela aguinha na estrada, né? Você até reduz a velocidade com medo de ser uma poça d'água, mas é miragem. Você passa, não tem nada. Agora, a gente vai ver o fenômeno de dispersão luminosa, que aí eu vou explicar para vocês algumas coisas interessantes. Por exemplo, atenção agora. Pessoal, a gente já viu em espelho, tá? Antes de eu dar espelho plano para vocês, que a luz branca, ela é a reunião, tá? Da luz vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta. Se você juntar todas essas cores, tá? Você tem a luz branca. Então, o branco é a reunião dessas cores e a luz negra, é o preto, né? A cor preta, na verdade, é a ausência dessas cores. Tá? Aí vamos ver o que eu coloquei. Ó. A luz branca, ao sofrer refração num prisma óptico, se decompõe conforme o esquema abaixo. A componente vermelha da luz sofre um menor desvio, tá? Portanto, possui a maior velocidade, tá? Então, pessoal, o que acontece, tá, com a luz vermelha? Se você analisar só a luz vermelha, vou colocar aqui um esqueminha. Se você analisar só a luz vermelha, deixa eu... Só para vocês entenderem essa história da velocidade, tá? Aqui vem a luz branca. Pá, 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 pá. Aqui é a normal, vou escrever a normal aqui, tá? A luz vermelha, ela não sofre muito desvio, tá? Ela vem para cá, por exemplo. A luz violeta, ela já sofre um desvio grande. Se ela sofrer um desvio grande, o ângulo dela não é pequeno? Ângulo pequeno, velocidade pequena. A vermelha não, tem um ângulo grande, velocidade grande. Olha aqui, pessoal, o ângulo da vermelha como é grandão. Ó. Ângulo grande, velocidade grande. Olha a violeta como o ângulo dela é pequeno. Ângulo pequeno, velocidade pequena, tá? Por isso que a vermelha possui a maior velocidade. Aí, ó, a componente violeta, por sua vez, sofre o maior desvio e é a que possui menor velocidade, porque ela acaba ficando com um menor ângulo. Alguém não entendeu isso? E aí eu coloquei o seguinte, nos prismas, tá? A figura que vocês estão vendo ali é um prisma. Isso, na verdade, pessoal, é uma pirâmide, tá? Mas em ótica a gente chama de prisma óptico, tá? Nos prismas, como a luz sofre duas refrações, essa separação é mais nítida. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma primeira refraçãozinha aqui, vocês estão vendo? Que já tem uma separação de cores. Aí quando ele sofre a outra, aí você já vê com muito mais nitidez essa separação das cores. Consequência dessa separação das cores. Formação do arco-íris. Como é que se forma o arco-íris, tá? Então, desenho aqui. Esse desenho eu peguei da internet, essa gotinha eu que fiz, ó. O raio de sol, ele bate nas gotículas de água da chuva, tá? E a gotícula de água da chuva funciona exatamente como esse prisma aqui. O que acontece dentro da gota? Eu coloquei a ampliação da gota. Eu representei só aqui o raio, só o vermelho e o violeta, tá? Para não ficar muito poluído. Quando a luz solar entra, ela já sofre uma dispersão luminosa, né? Ou seja, a luz branca, ela se decompõe em todas as 7 cores. Eu estou representando a vermelha e a violeta. A vermelha é a que sofre menos desvio, né? Quando ela sofre, quando a luz solar atinge a gota com um determinado ângulo,
essas componentes começam a sofrer reflexão total aqui dentro da gota, tá? Então, a vermelha, ela, quando atravessa a superfície de separação dos meios, ela entra na gota, ela desvia pouco e fica sofrendo reflexão total aqui. A violeta, tá? Ela é a que mais desvia e também fica sofrendo reflexão total aqui dentro. Então, quando ela emerge, tá, da gota, e ela vai sofrer outra refração, a vermelha vai ficar por cima, foi que desviou menos, e a violeta por baixo. Por isso que no arco-íris você percebe a cor vermelha por cima e você percebe a cor violeta por baixo, tá bom? Aí coloquei, ó, para observar o arco-íris, devemos estar de costas para o sol, que deve estar numa posição baixa, tá? Normalmente no amanhecer ou no entardecer, iluminando as gotas de água presentes em uma nuvem. Dentro dessas gotas, que atuam como prismas, ocorre a dispersão da luz solar, tá bom? Então, essa que é a explicação do arco-íris. Você tem o sol iluminando a gotinha de chuva, por isso que tem que estar chovendo para ter arco-íris, né? O sol ilumina as gotinhas de chuva num determinado ângulo e a luz solar que entra na gota de chuva, ela se dispersa, tá? E aí, claro, se você tiver essa dispersão em várias gotículas, aí é o fenômeno do arco-íris. Querem perguntar alguma coisa sobre o arco-íris? Arco-íro. Aquele vídeo do arco-íro é muito escroto, cara. Engraçado, cara. Do Silvio Santos. Depois bota, depois de velho, né? Vídeo do Silvio Santos. Mas vamos voltar aqui. Por que o céu é azul e o sol amarelo? Tá? Isso pode cair em todos os vestibulares. Sobretudo no Enem, que gosta desse tipo de pergunta, né? Por que o céu é azul? Por que o céu é azul e o sol amarelo? Pessoal, vamos lá. O sol, ele emite luz branca, tá? A luz branca é a reunião de todas essas cores. Então, estão aqui as cores, tá? Aí vem a luz do sol. Pum. Quando essa luz do sol atinge a atmosfera, ela dispersa. Ela abre do vermelho ao violeta. Vou dar alguns detalhes aqui de ondas, tá? Mas vocês não precisam saber isso ainda. A cor vermelha, tá? A cor vermelha, ela é a que possui o maior comprimento de onda. Ela é assim, ela é grandona. A violeta é a que possui o menor comprimento de onda. Quando chega na atmosfera, a nossa atmosfera, ela tem moléculas, né? Tem várias partículas dispersas na atmosfera. A luz azul e a violeta, que tem os comprimentos de onda pequenininho, elas ficam batendo nessas moléculas e elas se espalham. Elas começam a se dispersar na atmosfera. Ou seja, vai azul e violeta para tudo que é lado. As outras, tá? O verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, como elas têm um comprimento de onda um pouco maior, tá? Elas conseguem contornar algumas dessas moléculas. E elas passam em uma quantidade muito maior, tá bom? Então, a luz do sol, quando bate na atmosfera, tá? Ela perde o azul e o violeta por espalhamento para essas moléculas, por isso que o céu é azul, né? Por isso que a gente vê o céu em tom azulado. A gente enxerga muito melhor o azul do que o violeta, tá bom? Porque apesar do violeta espalhar mais, tá? A cor que a gente enxerga com predominância é o azul. E as outras seguem. As cores que seguem, quando elas se combinam, quando elas se misturam, dá o tom amarelado do sol. O sol, na verdade, não emite luz amarela, o sol emite luz branca. A luz do sol é branca. A gente só enxerga o sol amarelo porque ele perde esse azul e esse violeta, né, e um pouco do anil para a atmosfera, tá? Que são as luzes que se dispersam, porque ficam colidindo com essas moléculas pequenininhas, e o restante da luz segue. Por isso que esse fenômeno da dispersão da luz solar na atmosfera, ele explica duas coisas. Ele explica por que o céu é azul e ele explica por que a gente enxerga o sol como amarelo, tá? Apesar dele ser uma luz, uma estrela que emite luz branca, tá? Depois, em ondas, eu vou mostrar para vocês que existe estrela vermelha, existe estrela azul, existe estrela branca, isso está associado com a temperatura, mas aí é outro papo. O nosso Sol emite luz branca, tá bom?
E a gente enxerga o sol amarelado por causa disso. Então, coloquei uns tópicos aqui, ó. 1. Já vimos que a luz solar, quando incide na atmosfera, sofre dispersão, sendo que o violeta e o azul são as que mais se dispersam. Isso se deve ao fato de possuírem um pequeno comprimento de onda, que acabam por não conseguir contornar as partículas presentes na atmosfera e colidem com estas, sofrendo dispersão, tá? E aí a gente enxerga o céu azulado como está agora. Esse também é o motivo pelo qual o Sol possui uma tonalidade amarelada, mesmo emitindo luz branca. Isso acontece devido aos comprimentos de onda das cores que atingem os nossos olhos, ou seja, as que menos se desviam, tá? São as que conseguem continuar. E aí eu emendei um terceiro tópico. Pessoal, no entardecer, quando o Sol começa a atingir a linha do horizonte, o céu vai ficando avermelhado, né? O Sol ele vai ficando avermelhado. Por que acontece isso? Porque quando o Sol vai chegando perto da linha do horizonte, ele tem que atravessar uma camada de atmosfera maior, tá? E aí, até o verde, o amarelo e o laranja, eles acabam não conseguindo contornar essas moléculas, eles acabam desviando mais, eles acabam espalhando mais, né? E aí, só o vermelho, o vermelho também dá uma espalhada, tá? Mas ele ainda consegue chegar aos nossos olhos. Então, chega muito pouco do vermelho, do laranja e do amarelo. Então, a gente percebe o Sol mais avermelhado e a atmosfera também um pouco mais avermelhada, né? Porque aí no entardecer, a gente começa também a ter um espalhamento um pouco maior das outras cores, tá? Agora, com sol a pino, um sol a pino bonitão ali, se você estiver em cima do avião, cara, tu olha até um negócio meio violeta, tá? Aquele um azul bem forte, tá? Quando o sol tá a pino ali, aquele céu bem azuladão. Porque aí o violeta e o azul estão espalhando bastante. Então, eu coloquei 3. No entardecer, o Sol vai caminhando para a linha do horizonte e a luz passa a ter que percorrer uma camada maior de atmosfera, fazendo com que as ondas de comprimento amarelo e laranja se dispersem, restando apenas o famoso Sol avermelhado do entardecer. Tentei fazer aqui um resumo do que eu falei. Pessoal, importante, o Sol, pessoal, ele não carrega, tá? Eu vou entrar em detalhes sobre isso um pouco mais em ondas. O Sol, ele não carrega só a luz visível. Isso corresponde a uns 40 e poucos % da energia que ele carrega. 42, se eu não me engano, tá? Tem os outros 40 e poucos % que é de radiação infravermelha, tá? A radiação infravermelha, tá? Ela tá acima do vermelho. Ela tá aqui, ó. Ela tá nessa região aqui que a gente não consegue enxergar. Essa é a radiação infravermelha. Se essa aqui fosse a luz do Sol, por exemplo, tá? Tem uma coisa aqui por cima, que é o infravermelho, que a gente não consegue enxergar. O que essa radiação infravermelha faz na nossa pele quando atinge? Essa radiação infravermelha, ela só provoca agitação molecular. Ou seja, ela faz com que a temperatura aumente, tá? Por isso que quando a gente está exposto ao sol, a gente aquece a nossa pele muito mais do que quando está exposto a uma luz forte, né? Porque a luz forte, ela não tem praticamente nenhuma radiação infravermelha, tá? Agora o Sol tem bastante, tá? Tem mais radiação infravermelha do que luz visível. Isso faz com que seus capilares se dilatem, tá? E aí você tem uma vasodilatação e dá uma vermelhidão na sua pele. Por isso que a gente fica vermelho, por causa dessa radiação infravermelha. Só que tem outros 10%, tá? Que são de radiação ultravioleta. E aí que mora. A gente tem radiação ultravioleta, UVB, UVC. Ô, Tainá, já comprou protetor solar que tinha essas coisas escritas? Aham. Protege contra a radiação UVA, UVB e UVC, tá? Quanto maior a letra, tá? Menor o comprimento de onda, mais energético é o raio. A gente também vai ver isso em ondas. Mais perigoso é. O UVC é mais perigoso que o UVB, que é mais perigoso que o UVA. O nosso corpo precisa de radiação ultravioleta? Sim, para ativar a vitamina D. Vocês sabem disso, né? Ah, tem que tomar sol que é bom para a vitamina D. As pessoas falam isso, né? É porque a radiação ultravioleta, tá? Ele reage com as células do nosso corpo, ativando a vitamina D. Detalhes, Rômulo e Kemble, tá? Eu paro aí. Tá? Então, auxilia na produção de vitamina D, a radiação ultravioleta, tá certo?
E tem outras utilidades também, mas eu vou falar um pouco mais sobre essas radiações na parte de ondas. O fato é o seguinte, essa radiação, a ultravioleta C, que é a mais perigosa de todas, ela é dispersa, ela é eliminada, tá, na nossa atmosfera, na camada de ozônio. Por isso que a camada de ozônio é tão importante, por isso que a gente tem que preservar a camada de ozônio. Porque se você tiver uma região sem a camada de ozônio protegendo, vai ser um bombardeio de radiação ultravioleta C. Vai ser a festa do câncer de pele, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, o excesso dessa radiação ultravioleta, tá? Ela pode destruir as proteínas de colágeno, aí vai dar ruga. Então mulheres que se preocupam mais do que isso, do que a gente, né? Que é mais rústico, cuidado. Por isso que é bom passar protetor solar sempre que vocês forem sair de casa, tá bom? O que é um protetor solar? FPS 30. O que é um fator de proteção solar 30, tá? Te protege 30 vezes mais em relação ao tempo, tá? Do que se você ficasse exposto sem protetor solar. Então, se você sem protetor solar só está protegido 2 minutos, com FPS 30, você está protegido por 60 minutos. Isso que é fator de proteção solar. Tem 50, tem 70. Quanto maior o fator, mais você está protegido, tá certo? O protetor solar, ele tem lá se eu não me engano, tem um anel benzênico lá, maluco, aí já consegue reagir com raio ultravioleta e não deixar ir pro corpo. Mas essa matéria dá para falar da geografia, da biologia, da química, de tudo, tá bom? Então vocês têm que tomar muito cuidado. Procurem protetores solares, sobretudo, tá? Que deem proteção UVA e UVB. Tem protetor que é só UVA, né? Devem ser os mais baratos, mas o UVA e o UVB que é bom, que essas duas radiações... Claro, gente, o raio ultravioleta ele é necessário para ativar a vitamina D, mas o excesso dele é nocivo, tá bom? Por que é ultravioleta? Porque ele é depois do violeta, e tem um perigo muito grande. Esses raios ultravioletas, assim como os infravermelhos, eles são invisíveis. A gente só consegue enxergar do vermelho ao violeta. Abaixo do vermelho, tá? Em relação à frequência, a gente não consegue, que é o infravermelho. E nem acima do violeta, que é o ultravioleta. O perigo está acima do violeta, que é a parte que é a radiação mais penetrante. Então, quem são os raios acima do violeta? Ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C, raio X, raios gama. Então, todos eles são extremamente nocivos, tá bom? E o resto tá abaixo. Micro-ondas. Micro-ondas faz mal. Isso é caô, isso aí. Não faz mal. Tá abaixo da luz visível em relação à radiação. 5G. Eu recebi um WhatsApp um dia que a internet 5G dá câncer. Sempre, quando vai lançar, sempre dá câncer. A 4G dá câncer. Não dá, gente. Radiação FM, AM, de internet 4G, de internet 5G, são frequências bem abaixo da luz visível, né? Então, se 5G dá câncer, a luz da tua casa também dá câncer, tá? Porque tem radiação visível. Então, menos, tá? Querem perguntar alguma coisa sobre o que foi exposto na aula de hoje? Algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão? Então é o seguinte, pessoal. Milena, você fica aí que eu vou tirar a tua dúvida, tá? Ou quem quiser ver a dúvida dela também pode ficar. Vou salvar esse slide, vou colocar na plataforma e vou passar os exercícios de casa pelo WhatsApp. Beleza, pessoal? Deixa eu encerrar aqui a gravação.